Eu sou o Rodinei da Silva Leite, mestrando do PROF da turma 7 do Polo da Unesp FCT Presidente Prudente. Vou apresentar para vocês hoje o meu mapa conceitual da avaliação nacional da disciplina D01, Problemáticas da Educação Física. O mapa conceitual foi construído a partir das leituras e discussões sobre algumas problemáticas presentes na educação física escolar. O objetivo desse mapa é mostrar como diferentes textos e autores dialogam entre si, apontando os desafios, críticas e possibilidades para a educação física dentro da escola. O mapa foi organizado a partir de um núcleo central, chamado Problemáticas da Educação Física, e a partir dele surgem diferentes temas que se conectam. A ideia não é olhar apenas para os problemas, mas também refletir sobre caminhos possíveis para uma educação física mais crítica, inclusiva e significativa. Vamos começar pelo bloco Educação Física como componente curricular. Esse ponto se relaciona principalmente com a mudança de entendimento sobre a educação física dentro da escola. Durante muito tempo, a educação física foi vista apenas como atividade prática, recreação ou treinamento esportivo. Em muitos contextos, a disciplina acabava sendo associada somente ao gastar energia ou ao desenvolvimento físico dos alunos. Então, assim, eu gastar energia através da recreação, ela não tinha um espaço definido dentro das aulas. Com a LDB 93, 94, 96, a educação física passa a ser reconhecida oficialmente como componente curricular da educação básica. Isso significa que ela deixa de ser vista apenas como prática corporal e passa a ser entendida como área de conhecimento. Ou seja, existe conteúdo, planejamento, objetivos pedagógicos e produção de conhecimento. Nesse contexto, entra o conceito de cultura corporal, já que ela envolve jogos, brincadeiras, esportes, danças, lutas, ginásticas e outras manifestações corporais construídas historicamente pela sociedade. Então, quando trabalhamos o esporte na escola, por exemplo, não estamos ensinando apenas a técnica. Também podemos discutir valores, regras, inclusão, mídia, competição, respeito e participação. Então, nós saímos de uma educação física que tinha praticamente a visão somente de prática corporal e saímos para uma educação física como um componente curricular para uma cultura corporal, uma formação integral, né, que visava essa parte crítica dos alunos, não apenas o se movimentar para gastar energia, mas o porquê que isso estava acontecendo. E um exemplo que a gente pode usar nesse caso é o futebol. O futebol ele pode ser trabalhado apenas no sentido técnico, focando no rendimento, ou seja, como esporte, né, em si, como prática corporal, ou seja, rendimento esportivo. Mas também pode ser utilizado para discutir questões sociais, inclusão das meninas, respeito às diferenças e a participação coletiva, ou seja, como um todo, o porquê, como a gente pode utilizar isso a favor do nosso dia a dia. O outro bloco que nós podemos é, intercalar, né, para citar, é o rola-bola e afastamento dos alunos. Ponto importante disso é que o termo rola-bola é bastante conhecido na educação física escolar, né? Ele representa aquelas aulas em que o professor apenas entrega a bola para os alunos e não desenvolve uma intervenção pedagógica mais planejada. Nessas situações, geralmente os alunos mais habilidosos participam mais, enquanto outros acabam excluídos ou desmotivados. Com isso, com essa atitude, acaba gerando vários problemas. O desinteresse, a exclusão, a falta de participação dos alunos, o afastamento e a perda do sentido pedagógico da disciplina, né? Então, ela acaba tendo esse sentido mais pedagógico. Muitas vezes, o aluno não deixa de gostar de educação física, ele deixa de gostar da experiência negativa que teve dentro dessas aulas, né? Então, as aulas acabam sendo sem intencionalidade, não tem uma intenção. Por quê? Porque o professor não planejou, ele simplesmente chega e passa. E geralmente o rola-bola está muito ligado ao que a gente conversa do quarteto fantástico, que são o futebol, o handebol, o voleibol e o basquete. O professor chega, quem quer fazer vôlei faz, quem quer fazer futebol faz, quem não quer fazer nada não faz, né? Então isso acaba tendo uma exclusão dos alunos. Por exemplo, a gente pode dar como exemplo, um aluno que não possui tanta habilidade no futebol
pode passar anos sendo o último escolhido nos times, ficando no gol contra a vontade ou até sendo ignorado durante os jogos. Com o tempo, esse aluno ele começa a associar a educação física a constrangimento e exclusão. Por isso, o planejamento do professor é fundamental. A aula ela precisa ter intencionalidade pedagógica, como já tinha falado, que acaba tornando-se uma aula sem intencionalidade, ou seja, sem intenção. O professor precisa e deve pensar em estratégias para incluir todos os alunos e ampliar as experiências corporais além apenas do esporte tradicional. A gente vai tratar mais para frente, no outro tópico ali, num outro bloco, né, a questão do afastamento, da inclusão, enfim. O próximo bloco que a gente vai trabalhar é a questão do ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Esse bloco, ele discute uma reflexão muito importante. A educação física não deve trabalhar apenas o saber fazer, ou seja, não tem que saber apenas executar os movimentos, mas também ele tem que aprender o saber sobre o fazer, né? Que também é necessário compreender o significado das práticas corporais. Então, o aluno não tem que saber fazer. Aí você cai lá naquele começo, antes de virar um componente curricular. Ele simplesmente era técnico, era só para prática corporal, né? Ele tem que ensinar sobre o fazer. Por que que eu estou fazendo? Qual que é a teoria disso? Como que essa teoria eu vou aplicar na prática? Como que eu vou ter uma reflexão crítica disso? Como que eu vou unir a teoria e a prática, né? Uma unidade teórica e prática, teoria e prática. Como que eu vou usar os dois para termos uma aprendizagem significativa, ou seja, uma aprendizagem do todo. Podemos usar como exemplo, em uma aula de dança, os alunos podem aprender movimentos, ritmos e coreografias, mas também pode discutir a origem cultural daquela dança. Quais são os preconceitos que existem, qual a influência da mídia em cima dessa dança e as questões sociais relacionadas. Então, ou seja, sempre tudo que envolve essa dança, quais são os impactos? Essa dança aparece na mídia, não aparece? Por que que não aparece? Por que que não aparece? Ela tem seus preconceitos, qual que é a cultura dela, se o preconceito que existe é pela cultura, é pelo local, onde surgiu, enfim, todo o entorno dessa dança. E a gente pode puxar um exemplo também no esporte. Por exemplo, os alunos podem aprender fundamentos técnicos, mas também refletir sobre a competição exagerada, a violência entre as torcidas, as desigualdades no esporte feminino e a influência do rendimento, né? Então, assim, não é o esporte em si, mas o que está todo em volta? A competição exagerada, ela é normal? Ela é saudável ou ela é não saudável? A violência devido a isso, ela é normal ou ela é anormal? As desigualdades. O futebol masculino, vamos pegar o exemplo do futebol que a gente usou anteriormente. O futebol masculino, ele tem o mesma visibilidade, mesmo valor, vamos dizer, mercadológico do futebol feminino. E o rendimento? Qual a influência do rendimento no esporte profissional? Ele é válido ou não é válido? Né? Então, a teoria e a prática ela não devem aparecer separadas, né? Elas têm que caminhar junto. E, no fim, caminhando junto a teoria e a prática, essa relação ela contribui para uma aprendizagem mais crítica e significativa. O próximo bloco, né, que nós podemos estudar é a crítica, nós podemos comentar, é a crítica ao esportivismo. Esse bloco dialoga diretamente com algumas críticas feitas ao modelo tradicional de educação física. Durante muitos anos, predominou nas escolas uma lógica esportivista, então da prática corporal, ou seja, a aula era centrada quase que exclusivamente no esporte de rendimento. O foco ficava na competição, na técnica e na performance. E aí a gente tinha alguns problemas. Com isso, os alunos mais habilidosos eram valorizados, enquanto os demais acabavam excluídos. Então a gente cai lá no problema da exclusão, né? Aqui da exclusão. A seleção dos mais habilidosos e o foco no treinamento esportivo e no rendimento. A aula muitas vezes funcionava quase como uma seleção esportiva. Quem tinha habilidade participava mais, quem não tinha ficava à margem, ficava excluído. Essa crítica não significa que o esporte deve ser excluído da escola. Isso tem que ficar bem claro, que a crítica não é ao esporte, mas sim a maneira como o esporte é trabalhado, né? Se ele for trabalhado apenas na lógica do rendimento, a gente vai cair lá naquele problema do rola bola e afastamento dos alunos. Então, eles estão ligados de uma forma ou de outra, né? Porque eu acabo excluindo o aluno e isso vai gerar um desinteresse, né? Por isso surge a necessidade de democratizar o esporte escolar.
ou seja, todo mundo tem que participar, seja através de adaptações, né? Com aulas com intencionalidade, qual o motivo? O esporte precisa ser adaptado à realidade da escola, valorizando participação, inclusão e aprendizagem. E aí nós vamos para o nosso próximo bloco, que são as inquietações no tratamento do esporte, né? E esse bloco ele acaba complementando a crítica ao esportivismo, ao bloco da crítica ao esportivismo. Ele mostra que o esporte ele pode e deve ser trabalhado de forma mais democrática e inclusiva. A ideia é que supere aquela visão limitada de esporte apenas competição. Então aqui ele tem a inclusão, a diversidade e a equidade para uma democratização do esporte, que vai totalmente contra a crítica ao esportivismo. O professor ele pode adaptar regras, modificar espaços, reorganizar equipes e criar estratégias para ampliar a participação. Ou seja, a gente sai de uma crítica do esporte por esporte, né? E cai no tratamento do esporte. O esporte por esporte, ele vai cair tudo isso aqui. Rendimento esportivo, só vai ser avaliado isso aqui, a seleção dos individuais, rendimento esportivo, e vai acabar na exclusão. Essa maneira de trabalhar o esporte, ela acaba acontecendo lá naquele bloco que nós trabalhamos lá aqui, ó, do afastamento dos alunos. Agora, se eu democratizar o esporte, nós vamos ter uma inclusão, a diversidade e uma equidade, né? A gente pode dar um exemplo assim, em vez de deixar sempre os mesmos alunos dominarem o jogo, o professor ele pode criar regras em que todos precisam tocar na bola antes do ponto valer. Também pode trabalhar modalidades menos conhecidas, reduzindo as desigualdades entre os alunos. Então, tomar essas estratégias de diversidade, inclusão e proporcionar equidade favorecem todos esses três itens, né? A gente trabalhando essa democratização vai trabalhar a inclusão, a diversidade e a equidade para uma melhor participação dos alunos. E aí a gente pode ir para o próximo bloco, que é a educação física como espaço sociocrítico, né? E democrático. São esses dois blocos aqui, num só que a gente pode fazer a explicação dele. Esses pontos do mapa mostram que a educação física pode ser muito mais do que prática corporal, né? A gente volta lá na LDB, que antes da LDB ela era tratada apenas como prática corporal. Ela também pode ser espaço de diálogo, reflexão e formação humana. Quando a aula é organizada de forma democrática, os alunos passam a participar mais das decisões, das discussões e das construções coletivas. A educação física pode contribuir, né, para respeito às diferenças, a cidadania, a inclusão, a participação, o diálogo, o pensamento crítico. Então, tanto a educação física como espaço sociocrítico como espaço democrático, ela vai trabalhar a reflexão crítica, o professor tem que proporcionar isso nas aulas, trabalha a inclusão, porque você vai acabar trabalhando todos os alunos, a participação dos alunos, que já entra aqui também na inclusão, a formação humana integral do aluno, respeitando a cultura, trabalhando a cidadania, a participação de todos no diálogo. O aluno que ele é ouvido e participa, ele se sente parte dessa da aula. E aí você acaba trazendo esse aluno crítico, a formação dele integral, né? Dentro, respeitando a sua cultura. O próximo bloco que a gente vai tratar nesse mapa é corpos, gêneros e diferenças. Esse bloco do mapa aborda temas extremamente importantes dentro da escola. As aulas de educação física muitas vezes acabam expondo diferenças corporais, habilidades e questões relacionadas ao gênero. Historicamente, muitos espaços esportivos são marcados por exclusões. Meninas, alunos com deficiência e estudantes com menor habilidade motora frequentemente foram afastados de determinadas práticas. Por isso, a educação física ela precisa trabalhar o respeito às diferenças. Então, a gente tem o primeiro ponto aqui que é o respeito, ou seja, todo dentro da nossa educação física, nós temos que ter essa questão do respeito às diferenças, porque não existe um corpo certo ou determinado gênero certo para participar. Todos os alunos devem ter acesso à aula, às atividades em si, né? Porque cada um tem sua identidade, nós temos que fazer essa inclusão e temos a diversidade cultural, respeitando a diversidade cultural. E esses alunos terem todos essa questão dessa inclusão,
A gente pode dar um exemplo muito comum ainda hoje, é que determinados esportes são vistos como de menino ou de menina, como foi tratado na nossa atividade, dando exemplo alguns vídeos, né? Esses estereótipos precisam ser problematizados dentro da escola e dentro das nossas aulas. A educação física pode ajudar os alunos a compreender que práticas corporais pertencem a todos, independente de ser menino, menino, ter habilidade, não ter habilidade, ela tem que ter essa inclusão, tem que ter essa identidade, para nós termos uma educação física, uma educação crítica, né? Que aí vem uma crítica pedagógica, nós vamos cair lá novamente na LDB, que ela está integrada, uma formação integral como componente curricular. E o último bloco para a gente comentar dentro do mapa conceitual, né, para finalizar, aparece Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido, do livro que nós estudamos, o texto dentro do capítulo dentro do livro que nós estudamos. A presença dele no fechamento do mapa acontece, eu escolhi para acontecer, porque muitas das discussões apresentadas se aproximam da ideia de educação crítica e libertadora. Freire defendia uma educação baseada no diálogo, na reflexão e na participação ativa dos sujeitos, ou seja, dos alunos. É o que nós conversamos muito na questão da educação física como espaço sociocrítico e como espaço democrático. Reflexão crítica, a participação, a formação humana, a participação, o diálogo, participação e participação aparece duas vezes aqui, mas a questão para reforçar e a questão do diálogo, né? Na participação ativa, na reflexão, no diálogo. Freire defendia isso. Ele criticava uma educação mecânica, em que o aluno apenas recebe informações sem participar do processo. Então, a gente volta lá antes da LDB para a educação física, que ela simplesmente era uma parte prática corporal, né? Ela era só fazer por fazer. Para quem gastar energia, vamos dizer assim. Quando vem a LDB, ela fala na questão do aluno como participante desse processo. Vamos dizer assim, como ele vai ser o seu condutor do seu processo de ensino-aprendizagem, né? Então, quando pensamos em educação física, isso também faz muito sentido. Uma aula crítica não é aquela em que o aluno apenas repete movimentos. Ela precisa provocar reflexão, participação e compreensão da realidade. Então, o aluno ele tem que entender, fazer uma reflexão. Por que que ele está fazendo aquilo? O que que aquilo vai influenciar na vida dele e no seu redor, né? Então, Freire também defendia que ninguém educa sozinho. As pessoas aprendem diálogo, ou seja, se eu não conhecer o meu aluno, eu não vou poder dar uma aula, adaptar uma aula ou proporcionar uma aula para ele que vai fazer sentido para ele, né? Então eu tenho que ter essa troca com o aluno. Isso é democratizar. Então nós temos que ter essa troca, essa conversa. Isso se relaciona diretamente com a educação física escolar, porque as práticas corporais envolvem convivência, interação e construção coletiva. Não só ser prática corporal para gastar energia de qualquer jeito, mas sim, ela tem que envolver a convivência, a interação, né? E a construção coletiva, ou seja, quando os alunos se sentem parte, a aula ela vai render mais. Ele vai se tornar protagonista do seu ensino, do seu processo de ensino-aprendizagem. Além disso, Paulo Freire reforça a importância do respeito às experiências dos alunos. Cada estudante chega à escola com uma história, uma vivência corporal e uma realidade diferente. Por isso, a educação física não pode ser excludente, ou seja, ela tem que incluir, ela tem que abarcar todos esses alunos. Ela deve ser um espaço de inclusão, diálogo e transformação social. Para concluir o mapa, para concluir, o mapa conceitual mostra que as problemáticas da educação física escolar não envolvem apenas questões metodológicas. Elas também estão ligadas à concepções de educação, inclusão, cultura, participação e formação humana. Os textos que serviram de base, o que nós estudamos dentro da nossa disciplina, mostram a necessidade de superar práticas excludentes e construir uma educação física mais crítica, democrática e significativa. Uma educação física que vai além do simples fazer por fazer, valorizando o conhecimento, o diálogo e a formação integral dos alunos. E acredito que essa talvez seja uma das principais contribuições da educação física escolar. Não formar atletas, mas formar sujeitos críticos, participativos e conscientes dentro da sociedade. E aí, nesse próximo, que são as referências, que são os textos que nós usamos na disciplina de
01, Problemática da Educação Física, que foi o que basearam esse mapa conceitual. Muito obrigado e espero que tenha atendido a avaliação nacional.